Mente sã em corpo são é uma expressão associada ao bem-estar físico e mental, e isso diz respeito a todo ser humano. É sabido que exercícios físicos ajudam a manter a saúde de uma forma geral, mas há ocasiões em que eles por si só não bastam. Profissionais submetidos a intenso estresse, como atletas, pilotos, bailarinos e médicos, podem ter seu desempenho comprometido por um momento apenas de grande tensão. Nesses casos, muitas vezes, a alternativa é procurar um psiquiatra. Mas como a psiquiatria, aliada a exercícios físicos e à prática de esportes, pode contribuir para a saúde mental de qualquer pessoa? Olá, bem-vindos a mais um Conceito e Ação. Para tratar desse assunto, eu converso aqui no estúdio com os psiquiatras Hugo Leonardo Soares, pós-graduado em Psicanálise e Saúde Mental e em Medicina do Esporte, e Marcelo Bigon, membro da Associação Internacional de Psiquiatria Esportiva, com experiência no tratamento de atletas da Delegação Olímpica Brasileira. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. Eu queria começar conversando com vocês sobre o estresse do dia a dia, né? Como manter mente sã e corpo são hoje em dia, em que tantas as pessoas sofrem pressão o dia inteiro. Todos nós, na verdade, estamos o dia inteiro sofrendo algum tipo de pressão. Qual é o caminho das pedras? Pois é, o caminho das pedras envolve alguns cuidados, né? Como a alimentação, a prática esportiva, o acompanhamento profissional. Profissionais da área da saúde mental são muito bem-vindos para auxiliar nesse componente da saúde que não é dada a ênfase que é dada ao aspecto físico das nossas saúdes. Todos nós, quando temos qualquer tipo de dor, vamos correndo ao médico. Mas como temos qualquer tipo de acometimento mental, alguma dificuldade emocional, comportamental, nós ficamos na dúvida de qual tipo de profissional buscar. Nós não somos educados, nós não fomos educados a entender que nossa saúde é tanto física quanto mental. Você acha que ainda existe um preconceito em procurar um psiquiatra? Existe sim, existe sim. Na verdade, é um estigma. A gente, hoje em dia, fala em psicofobia. Na verdade, o medo da doença mental. E o estigma também por parte das pessoas em procurar o psiquiatra. Geralmente, as pessoas procuram um neurologista, outros médicos, mas não um psiquiatra propriamente dito, em que, na verdade, estaria propondo uma melhora na saúde mental. Antes de chegar ao psiquiatra, ele já passou por outros profissionais que não o profissional de psiquiatria, o profissional psiquiatra, e gera esse grande estigma. Já melhorou um pouco isso, né? Sim, Antigamente era pior. Dia... Claro, a psiquiatria vem sofrendo desde o seu nascimento uma série de revoluções, com a própria psicanálise, com a abertura dos portões dos manicômios com Felipe Pinel, depois teve um movimento antimanicomial na Itália com Franco Basaglia. Vieram os psicofármacos na década de 50, década de 60, através dos norte-americanos. Então, essas foram as grandes revoluções que a psiquiatria veio sofrendo no caminho da luta contra o estigma. Por que os exercícios físicos, o esporte ou algum outro, são importantes para a saúde mental? É uma questão só de deixar a pessoa, enfim, a autoestima melhorada, ou existe uma questão química envolvida? Tem uma questão química também. Na verdade, existe a liberação de neurotransmissores, dopamina, que são relacionados ao prazer e que são motivadores para a pessoa se sentir bem e para que ocorra uma melhora na performance e até mesmo no bem-estar físico e mental. Na verdade, atualmente a gente observa que não existe essa dicotomia entre mente e cérebro. Saúde é como um todo. Saúde, não existe a saúde mental e a saúde física. A saúde é como um todo. E existe, na verdade, um livro que fala O Erro de Descartes. E ele descreve muito bem o porquê o Descartes errou. Porque, na verdade, não existe uma saúde mental, uma saúde física. A saúde é um todo. Uma coisa só. Uma coisa única. Tá? Perfeito. Você queria dizer alguma coisa? Essa separação, como tudo na vida,
é feito para simplificar os próprios estudos. Não dá para um médico sair dominando todos os setores da saúde de um indivíduo. Então, a gente separa a saúde mental para um grupo de pessoas que são mais afeitas àquela parte da medicina, vão estudar a área mental, outros vão estudar a área física. É mais para poder facilitar o nosso estudo. Bom, mas vamos falar bastante de ansiedade e essas pressões na vida da gente. E eu queria, a respeito disso, mostrar um trechinho de um filme, uma produção australiana de 1996. Trata-se de um drama baseado na vida do pianista David Helfgott. Vamos dar uma olhada? No filme Shine, desde a mais tenra idade, David sonha em ser pianista. Mas seu pai, um repressor, centraliza todas as decisões da família e acaba comprometendo a carreira do filho. David, você é um menino de muita sorte. Meu pai não me deixou aprender música. Eu sei. América! Fomos informados do seu talento excepcional e só podemos dizer o quanto nos sentimos privilegiados por tê-lo aqui conosco. Temos certeza de que se sentirá em casa aqui e ficará feliz em saber que mandaremos afinar o Bösendorf especialmente. Nós aguardamos sua chegada iminente. Será que eles têm um Cadillac? Chegada iminente. E mal podemos esperar para ouvi-lo tocar para nós. Com os melhores votos, Simon e baixa Michael Burke. Lê de novo, lê de novo. Quieta! Vai acordar o bebê. Vai gostar da companhia do nosso periquito e do nosso poodle chamado Margarete. Mentira! Me dá isso! Já chega! Chega! Desligue isso! Me dá a carta. David não vai a lugar algum. Esse é um filme maravilhoso, muito bom, e que mostra bastante assim, a repressão paterna e também ele, a ansiedade, a pressão. Até que ponto essa pressão externa pode influenciar no desempenho e, enfim, na saúde mental das pessoas? Na verdade, qualquer tipo de situação em que a pessoa é colocada com uma ansiedade, a ansiedade nem sempre é patológica. A ansiedade nasce com o ser humano. Então, mas no momento em que ela precisa do resultado, no caso o pianista, ele precisa tocar bem, tocar com harmonia. Então, ele pode ser acometido de um momento de ansiedade, essa ansiedade se tornar patológica e comprometer o desempenho dele. E aí vai ver o mau desempenho do pianista. Então, a gente observa isso. Que, na verdade, é o que a gente chama de ansiedade de performance. Existe uma ansiedade traço que todos nós temos. É normal. Normal. Todo ser humano tem algum momento de ansiedade. Todos nós somos saudável, ansiosos. Né? Eu sou ansioso. Não, todos nós somos. Todos temos ansiedade crasso. Quando somos submetidos à necessidade de apresentar nosso resultado, a gente passa a sofrer a ansiedade de performance. A nossa performance está sendo avaliada pelo público, pelo espectador. E isso faz
cada um de nós reagir de uma forma diferente. Tem pessoas que reagem mal a essa ansiedade de performance e tem o resultado das suas performances diminuído por isso, e outras pessoas reagem muito bem, obrigado, a essa ansiedade de performance, e é como se não ligassem para o público externo, não sofrem influência. Ou pode até estimular também? Ou pode até estimular, que é a pessoa que utiliza a ansiedade de performance, transforma aquela ansiedade numa mola propulsora de energia potencial para o resultado que ele está buscando. Então, na verdade, é a necessidade de avaliar cada indivíduo. Como é que ele se comporta com a ansiedade dele. Agora, todo mundo tem ansiedade, mas algumas pessoas, mesmo se não tem um momento de extrema pressão e de mostrar resultado, muitas pessoas se tornam ansiosas além do limite saudável. Sim. E a gente estava falando dos psicotrópicos que entraram via Estados Unidos e começou-se a trabalhar com remédios. Hoje em dia, existe um excesso de medicalização? Existe medicalização da sociedade, existe uma medicalização não só... Existe medicalização da educação. Como assim? Medicalização da educação é um termo que o professor Jairo Werner fala, no sentido de que ele é medicar traços que são comuns nos alunos, na verdade. Vamos dizer, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quer dizer, você medicar com metilfenidato, que é uma droga psicoestimulante, mas para aquela pessoa, para aquele aluno, ele tem um desempenho melhor, para que ele tenha a melhor concentração dele. Então, na verdade, a gente também está falando da ansiedade de performance, mas está falando de um outro transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, então, seria um caso de medicalização da educação, tá? Já que a gente fala para um público de professores, então é importante. Mas existe realmente uma medicalização da sociedade. Muitas vezes as pessoas me procuram, elas às vezes têm uma ansiedade normal, a ansiedade que a pessoa nasce, como eu falei anteriormente, e aquela ansiedade ela não é controlada. E a pessoa me busca e eu às vezes falo assim, poxa, essa pessoa não precisa de tomar remédio. Porque... Bom, a gente vai continuar falando sobre essas questões de ansiedade, de performance no próximo bloco. A gente faz agora um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, abordando o tema Mente Sã em Corpo São. Comigo aqui no estúdio estão os psiquiatras Hugo Leonardo Soares e Marcelo Migon. Bom, para a gente continuar nossa conversa, vou mostrar agora mais um trechinho de um filme. Dessa vez, o filme chama-se Poder Além da Vida. É uma produção norte-americana de 2006. Vamos dar uma olhada? Mantenha firme. Ótimo. Trata-se de um drama que narra a história de Dan, um ginasta talentoso que sonha subir ao pódio olímpico. Após sofrer um acidente, ele vê o seu mundo desmoronar. Com a ajuda de Sócrates, um homem estranho, ele descobre que ainda tem muito a aprender para alcançar seu objetivo. Por isso é que somos diferentes. Você pratica ginástica e eu pratico tudo. Aceite que não pode controlar o que acontece com você. Que você poderia ou não competir nas Olimpíadas. Pode ser que sim, pode ser que não. E que você é especial independentemente das circunstâncias. Eu estava pronto para desistir de tudo. Mas você ficou parado ali. E me disse que queria que eu treinasse de novo. Eu disse que o guerreiro se dedica ao que ele ama. Eu adoro fazer isso! Correr atrás do ouro. Viver com medo de falhar. É isso que você ama? Não, sonhar em poder estar lá e vencer a competição. Fazer o que eu sempre achei que tivesse nascido para fazer. Antes de andar de bicicleta, eu já estava em cima de um trampolim, porque eu adorava fazer isso. Era a única coisa que eu tinha certeza de amar. Me desculpe. Tá legal, me desculpe.
Achei que eu fosse forte, mas não sou. Porque tentei desistir da ginástica e da competição. Mas não consigo. Bom, falando especificamente de esporte agora. Esporte é uma situação em que a frustração pode ser muito grande. Às vezes a pessoa treina 4 anos para determinada competição e chega na hora, tem um problema, não faz um salto como gostaria. Como trabalhar esses sentimentos negativos? Pois é, mais uma vez eu vou bater na tecla de que o fundamental, né, na verdade, o fundamental em inglês, o início da palavra é diversão, fun. Então, o fundamental no esporte é a pessoa estar se divertindo, como o rapaz falou no filme. Foi para isso que ele nasceu, independente dos resultados que ele venha a colher. Então, na verdade, quando a gente fala da psiquiatria do esporte, a gente não está muito preocupado com os resultados que as pessoas possam alcançar nos seus esportes, mas o quanto que elas possam crescer um sentimento de humanização, que eles são humanos tanto quanto aqueles que não competem em nível olímpico. Eles podem errar também. Podem errar também. As falhas são do homem. A gente precisa cada vez mais, no meu modo de entender, trazer para o atleta brasileiro a conscientização de que ele é homem antes de ser atleta. E esse é o tipo de problema que trataria a psiquiatria desportiva, porque isso é um campo novo, não é? Aqui no Brasil. Fala um pouquinho sobre a psiquiatria desportiva. Então, a psiquiatria desportiva, na verdade, é um campo da medicina do desporto, né? do esporte, e que trata transtornos mentais nos atletas, né? De alta performance e ampliando para a população em geral. Mas mais voltado para... Não só atleta, mas também os envolvidos no esporte, dirigentes esportivos, treinadores, familiares, torcida, todos os elementos envolvidos com o esporte são alvo de atuação do psiquiatra do esporte, que visa não só tratar doenças já instaladas, mas também prevenir e reabilitar. Não é porque foi diagnosticado um transtorno mental em um atleta que ele não terá condições de obter desempenho satisfatório nas suas competições. Ele pode ser tratado do ponto de vista médico, com medicamento, e retornar às suas atividades. Então, a gente proporciona também processos de reabilitação e tem uma área acessória à psiquiatria do esporte, que é o coaching. É uma terminologia inglesa, mas, na verdade, é o treinamento mental. A gente é capaz hoje, inclusive através da utilização de alguns softwares específicos, aumentar a capacidade mental dos indivíduos. E, obviamente, dos atletas, a gente consegue obter resultados mais satisfatórios, já inclusive documentados com atletas de beisebol em Israel. Agora, Hugo, um atleta que teve problemas psiquiátricos e se tratou ou está em tratamento, ele está medicado, está tomando um medicamento. Perfeito. Isso não teria um problema ético de doping, por exemplo? Na verdade, o médico psiquiatra ou qualquer médico, o médico da delegação, ele tem que tomar o cuidado com a dopagem, de fato. Anualmente, a Associação Mundial de Doping, ela publica a relação dos medicamentos e de substâncias que são consideradas doping. Então, cabe ao profissional médico, o profissional que lida com a delegação, comunicar a delegação, a entidade, a federação a qual está exercendo o esporte, o uso de determinado remédio, determinada substância, né, para que não
haja o doping propriamente dito. Mas basta informar, quer dizer, mesmo que você está usando aquela substância... Precisa haver uma informação... Mas não existe um limite de... Não. Existem formulários apropriados para que o médico que esteja assistindo, qualquer que seja o atleta, não precisa ser exatamente o médico de uma delegação, mas se ele assiste um determinado atleta, diagnostica uma doença e prescreve, ele preenche o formulário informando tanto a confederação local, a federação a nível de Brasil, quanto as federações internacionais. Então, existe todo um protocolo a ser seguido. O que não pode é deixar de dar cuidado médico a uma pessoa que necessite de tal cuidado. Então, quando eu falo que eu tenho experiência olímpica, que eu mandei certa vez para as Olimpíadas, em Pequim, uma atleta usando uma quantidade alta de antidepressivo, mas que era indicado para ela naquele quadro clínico que ela apresentava. Não constituía dopagem, não visava aumento do desempenho dela, visava devolvê-la a uma condição de não doente, de normalidade. A psiquiatria desportiva trabalha junto do psicólogo, né? Porque já existe dentro da delegação dentro da comissão técnica. Na verdade, o psiquiatra desportivo está inserido dentro do departamento médico esportivo, que trabalha também com outros profissionais da saúde, formando o departamento de saúde esportiva, porque engloba profissionais de outras áreas, como psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. São profissionais, na verdade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade faz com que a gente possa ter melhores resultados. Os atletas brasileiros tendem a tomar remédio por conta própria, assim, automedicação? Como é que anda esse cenário dos atletas brasileiros? Em alguns, sim, eles têm sim. E isso é que faz, às vezes, a gente perceber os atletas serem pegos no antidoping. E, às vezes, até mesmo o médico da delegação, o médico assistente, ele não sabe do que aconteceu. E aí gera uma questão bastante técnica e problemática para o atleta e com o médico também. Mas eles tomam bastante remédio por conta própria. Marcelo, e a psiquiatria desportiva, ela já é uma modalidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria? Pois é, esse é um problema grande, que não há um reconhecimento ainda a nível nacional, o que é de se estranhar, porque lá fora a psiquiatria do esporte é uma área de atuação reconhecida da psiquiatria. Aqui a nível de Brasil eu venho há uns 6 a 8 anos buscando, junto da Associação Brasileira de Psiquiatria, percorrer o movimento correto para o reconhecimento, para o devido e legal reconhecimento da área de atuação. Na verdade, é uma área que ficou relegada aos psicólogos durante anos e que nenhum psiquiatra ainda a nível nacional tinha tido a iniciativa que eu venho tendo nos últimos anos. Mas eu espero que nos próximos nós tenhamos esse reconhecimento, claro. E, na verdade, o conhecimento da psiquiatria desportiva tem sido mais divulgado nos congressos de medicina do esporte, que o Dr. Marcelo, que eu fomos convidados a participar. E aí, assim, destoando um pouco, saindo da área da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Então, realmente é um pleito louvável do Dr. Marcelo e que está constituindo um grupo de trabalho para isso e que a gente está apoiando essa iniciativa. Agora, para terminar, Marcelo, Hugo, falta um ano para as Olimpíadas aqui, Rio 2016. Como está a preparação psiquiátrica dos nossos atletas? Olha, eu tenho acompanhado mais proximamente a questão do golfe. Eu posso dizer que eles estão muito bem, obrigado. Graças a Deus, estão com um bom psiquiatra e um bom psicólogo. Talvez um dos psicólogos esportivos do Brasil, dos mais antigos, que é o nosso mestre João Alberto Barreto. Gostaria até de lembrar o nome dele aqui, que é o pai da psicologia esportiva a nível nacional, e eu trabalho junto com ele. E a equipe de judô, eu tenho lido que tem uma preparação psicológica muito interessante. Eu acho que a equipe do judô vai muito bem de cabeça, obrigado. As demais delegações dos demais esportes eu não tenho muito acesso, sei que a CBF vai
mal, mais uma vez, não dá atenção devida, apesar de dizerem que estão abertos para saberes que agreguem valor ao futebol brasileiro. Mas, enfim, o que eu sei é que o golfe vai muito bem, obrigado, e o judô vai muito bem, obrigado. O judô foi muito bem no PAN também. Vai muito bem, obrigado. E, na verdade, assim, a gente ainda tem muito a contribuir, na verdade, ainda a gente está muito incipiente no nosso país com relação à parte da psiquiatria esportiva, mas eu acho que se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir. Sempre o primeiro passo é sempre o mais importante. Marcelo, Hugo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado a vocês. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!